a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, @programa Tricetados. E para cortes nas redes sociais, @Tricetados. Nossa convidada de hoje é uma amiga queridíssima de muitos e muitos anos que se tornou uma excelente escritora. Seu nome, Patrícia Noronha. Seja muito bem-vinda, minha querida Patrícia Noronha, das alunas preferidas de Rita e Cal. Tudo bom, Trícia? Tudo bom, querida? Um prazer estar aqui recebendo você nesse mais novo livro, né? Exatamente, é o quarto. É o quarto livro, né? Nas outras vezes eu estive presente no lançamento, dessa vez você veio no estúdio e vamos falar um pouco mais a respeito do Vermelho Ácido. Isso, meu mais novo filho. É porque é um parto, né? É um parto. É todo um parto, tem toda uma preparação. As pessoas pensam que escrever um livro é algo como, enfim, teclar mensagens para outras pessoas. Não, a gente aprende que a gente tem que ter, fazer todo um esqueleto, né, um escopo daquela obra, depois desenvolver a obra, revisão, editoração, né, uma série de coisas até ir para impressão e depois o lançamento, né, Patrícia? Muitas etapas. Conta pra gente a respeito dessas etapas, porque muita gente tem obras engavetadas, né? Eu sou uma delas. E que acaba não tendo coragem de passar por todas essas etapas, ou então não tendo tempo. A vida vai acontecendo, outras prioridades surgem, né? E eu sei que você não é uma pessoa que faça só isso na sua vida, né? Ao contrário, você é uma pessoa concursada, que ocupa postos de chefia, que vive sendo transferida, né? Então, assim, a tua vida também não é nenhuma delícia, digamos assim. Pode até ser deliciosa, mas dá trabalho, né? Verdade. Eu acho que o mais importante é, quando você tem essa vontade, você destinar algum tempo. A pergunta que eu mais escuto é: como é que você arranja tempo? Né? E assim, geralmente, final de semana, né? À noite, tiro um tempinho, vou escrevendo. Tem dias que eu estou muito inspirada, escrevo mais. Eu, por exemplo, eu sou roteirista, eu escrevo roteiros, mas eu não consigo escrever de dia. Por quê? É o telefone que toca, é o filho que pede alguma coisa, é a amiga que bate a porta, enfim. Você precisa de uma concentração, porque você entra naquela história, né? Isso. Você entra naquele mundo, né? E o roteiro, por exemplo, não é literatura. O roteiro tem que ser detalhado, se é externo, se é interno, se é cena externa, se é cena interna, como está a luz, descrever o ambiente, a pessoa. Então, assim, eu acredito, né, que escrever precise de muita concentração, né? Como é que você faz? No final de semana, você tranca a porta, esquece o mundo? Como é que faz? Bem, uma coisa é quando eu estava sozinha. E aí, né, final de semana, por opção mesmo, acho que por essa identificação, preferia estar à noite. E aí, sábado à noite ou mesmo domingo à noite, eu escrevia. Gente, eu queria saber, assim, para todo mundo que escreve, que depois ela vai contar os passos do que é escrever, né, desde o início, mas para todo mundo que escreve, o que é essa inspiração de sábado e domingo à noite? Porque sábado e domingo à noite também são meus dias mais produtivos. Eu faço muita revisão de obra e às vezes as pessoas me entregam em cima da hora e sábado e domingo à noite, pronto, já está pronto, né?
Eu tenho isso, assim, a maior parte desse livro foi escrita dessa forma, nesses dias. Eu quero que alguém me explique, alguém que estude, né, neuropsicologia, neurociência, explique o que acontece sábado e domingo à noite. Não sei se o nosso cérebro está mais descansado. Pode ser. Embora eu trabalhe no sábado, né, seja o meu dia mais lotado, mais cheio de entrevista, mas eu chego com o cérebro faz campo. Com ideias, né? Eu gosto muito do sábado e do domingo à noite. Uhum. E agora que eu estou casada pela segunda vez, eu escrevo assim, não tanto tempo seguido. Uhum. Então eu procuro escrever 1 ou 2 vezes na semana. Uhum. Mesmo que seja menos tempo, mas eu procuro escrever. Mas tu és aquela pessoa que tem inspiração na sala de espera do médico? Inspiração esperando o filho terminar, enfim, alguma coisa ou não? Tu precisa estar naquele teu mundinho fechado? Não, eu vou vendo alguma cena do dia a dia, olho para alguém. No carnaval, que eu estou morando em Salvador. O carnaval me inspirou. Gente, o carnaval de Salvador é uma inspiração para qualquer tipo de obra, né? Tava uma cena pronta ali no carnaval, porque eu comecei a escrever um outro livro agora. Meu Deus, essa menina não para. Tá escrevendo o quê? O 5º livro? O 5º livro. Gente, mas Patrícia, eu te perguntei dos passos. Os passos, primeiro, o primeiro passo é uma boa ideia, né? É uma boa ideia você se interessar por algum tema. Então, eu sempre fui muito sensível com essa questão da violência contra a mulher. E um caso, particularmente, acho que ativou essa vontade de escrever um livro sobre isso, que foi aquele caso do assassinato da Tatiana Spitzner, do Paraná. Sim, aquele caso é emblemático porque, enfim, tem uma série de detalhes que... Para a gente que acompanha, né, nós somos de uma geração que quando ocorria, né, um caso de assassinato de mulheres, que na época não havia o crime de feminicídio, não havia essa tipificação, se passava anos falando a respeito daquele tema, caso Ângela Diniz, caso Mônica Granuso, enfim, anos se falando a respeito daquele tema, só que hoje a coisa tomou uma proporção que a cada tantos segundos uma mulher perde a vida através das mãos do seu companheiro, né? Então isso ficou assim uma estatística complicada de acompanhar e só se destacam esses casos muito cheios de detalhe como o da Tatiana Spitzer, né? E pelo fato dela ser uma mulher extremamente bonita, uma advogada, ele também, o marido, né? O marido chamava atenção. O marido chamava atenção não pelo fato de parecer que ia acontecer alguma coisa, mas ele chamava atenção por parecer que ali havia um casal harmônico. Perfeito, uma história, um romance. Eles tinham morado alguns anos na Alemanha, tinham retornado, ela estava perto da família, estava feliz, e aí, de repente, a gente vê um crime, vê nas telas da TV ele correndo atrás dela, no elevador, né? E depois, infelizmente, ela sendo arremessada lá da varanda. E isso me chamou muita atenção porque é muito comum, se a gente for ali no início do século XX, né, aliás, nos meados do século XX, que a gente analisar outro caso emblemático da Ida Curi, até hoje, as mulheres acabam... É muito comum serem arremessadas, né? Tu que estudas a respeito do tema, o que acontece? Porque é tão fácil acontecer esse crime de arremessar mulheres pela janela? Para simular um suicídio? Ou seria, enfim, só porque eu tenho mais força? Eu acho que é a questão do físico, né? É da força física mesmo? A força física, acredito que sim. Se a gente vê aquelas cenas da Tatiana Spitzer, a gente diz assim, mas eu não entraria, eu não subiria no elevador, né? E se a gente imaginar que a pessoa vive com a outra há tantos anos, como é que ela vai imaginar que aquela é a última viagem de elevador, né? Que vai chegar a esse ponto, que é o
o companheiro dela, o esposo dela, a pessoa que ela escolheu. Né? E aí depois, quando foram detalhar esse caso, viram que não era assim, né? Que já tinha muita violência ali, já tinha ido embora o respeito, estava longe de ser uma relação harmônica. E as pessoas mais próximas já sabiam, já percebiam isso. Os pais dela, a irmã dela, já percebiam isso. Então, esse caso me chamou muita atenção e foi o pontapé inicial para eu começar a escrever. O primeiro conto que eu escrevi, ele chama Ângela, e é baseado, ele é uma ficção, mas com os 2 pés na realidade. Então, um dos casos em que eu me baseei foi o dela. Outro caso... Da Ângela Diniz. Não, da Tatiane Spitzner. Com o nome de Ângela. Ângela. E aí tem uma outra que me chamou a atenção, que é uma advogada, também do Paraná, chamada Angelina. E aí eu tirei o nome Ângela. Também um caso de uma atriz, Cristiane Machado, se eu não me engano, que o marido dela era um ex-diplomata. Gente! E ela instalou câmeras pela casa para conseguir provar que ela estava sendo vítima de violência doméstica. Então, pelo menos, essa perdeu a vida também, não? A atriz não. Mas ela conseguiu se salvar, conseguiu se salvar. É muito difícil, né? Eu me lembro que quando a gente era adolescente, lançaram a Julia Roberts e estourou no Pretty Woman, né? Uma Linda Mulher. E logo em seguida lançaram um outro filme com ela chamado Dormindo com o Inimigo. Esse filme sempre me inspirou. Esse filme, muita gente, naquele calor de querer ver outra comédia romântica, não prestou tanta atenção, né, para como esse filme serviria de lição e deveria ser um filme, alguns outros, utilizado em escolas para mostrar as red flags que podem acontecer na violência doméstica, né? Eu me lembro também de um filme que chamava... Gente, eu não sei a tradução, desculpa. Mas é Fear, deve ser alguma coisa com medo, né? Que é também um filme da nossa adolescência, de um primeiro relacionamento da filha de alguém, né? Que a gente se coloca no lugar, com um sujeito extremamente manipulador, abusivo e tudo mais, que também são outras... Infelizmente, super atual, né, Trícia? Super atual, mas assim, são filmes. Eu cheguei a comprar esse filme em VHS, porque eu me lembro que na época eu disse assim, quando eu tiver uma filha, eu quero mostrar para ela. Só que o negócio é o seguinte, demorou tanto a ter filho que acabou VHS, acabou DVD, acabou tudo e o filme se perdeu. Se alguém souber o nome desse filme em português, por favor, me ajudem, tá? Que eu acho que é papel nosso instruir as meninas, as adolescentes, mostrar, né, que nem tudo é sonho, nem tudo é conto de Cinderela. A gente volta já no próximo bloco. Nesse segundo bloco, com a escritora Patrícia Noronha, minha querida amiga de escola, né? E que está lançando seu 4º livro, já está com o 5º em gestação, né, Patrícia? Patrícia, me conta. Então, o caso da Tatiane Spitzner te inspirou a escrever, e aí você começou a pesquisar vários outros casos. Muitos casos. Me conta mais. Infelizmente, a gente tem um extenso material, né, Trícia? Infelizmente. No resumo do meu livro, tem dizendo que a gente pode encontrar esses casos tanto quando abre um noticiário, uma página policial, quanto nos blogs aí de celebridades, nos sites de celebridades também a gente vai encontrar. Infelizmente, esse assunto, esse problema, ele está extremamente banalizado. Eu acho uma coisa assim, primeiro,
além de estar banalizado, eu acho que é o crime mais democrático que existe, porque atinge gente de todas as classes sociais, da mais alta sociedade até a ribeirinha, aquela pessoa desprotegida. Eu acho que também a condição que a mulher teve que tomar no mercado também faz com que os homens, por um lado, eles querem que você trabalhe, querem que divida o sustento, querem que você dê conta de tudo, mas, por outro, eles te querem submissa. É muito... Eu acho que era, assim, menos complicado quando os homens assumiam o papel de provedor e as mulheres... Não estou indicando isso, eu estou falando que talvez esse fato das mulheres saírem de casa todo dia faça com que os homens tenham mais ciúme, porque fatalmente elas vão ter colegas de trabalho e nem todo homem está preparado para controlar seu ciúme. Você sabe que a maioria das mulheres, elas procuram ajuda psicológica. Os homens não. Nem todo homem está preparado, às vezes, para a mulher ganhar mais do que ele. Nem todo homem está preparado para dividir tarefas domésticas. Então, acho que a mulher tem que trabalhar o dia inteiro, tem que dividir despesa de casa e tem que trabalhar em casa e assumir toda a responsabilidade. Então, todas essas coisas vão gerando tantos atritos que, quando você vê, é justamente o filme da Julia Roberts. Você está dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo, né? Mas eu acho que, assim, hoje nós temos... uma cobertura da mídia para todos esses casos, e antes não. Então, acho que hoje a gente tem condições de identificar uma coisa que já existia e que era muito acobertada. Mas você não acha que quanto mais expõe na mídia o crime, não estou falando a prevenção, estou falando crime, mais desperta mentes doentias para o modus operandi de cometer essas coisas? Eu acho que quem já está propenso a fazer vai, em algum momento, se manifestar. Mas eu acho que isso daí deveria, e não é o que acontece, mas deveria servir de alerta para nós mulheres, sabe? E acho que a gente ainda fica muito acreditando num relacionamento, às vezes insistindo e desconsiderando os alertas. Aí é o grande ponto, Patrícia. Eu te fiz aquela pergunta porque várias pessoas que vieram aqui falar de feminicídio falaram a respeito disso. Eu acho que quanto mais a gente expuser na mídia, mais você está alertando as pessoas a tomarem consciência a respeito de como se pode prevenir esse tipo de coisa. Mas existem vários casamentos que, para mim, que estou de fora, que acompanho, eu vejo red flags. Eu vejo que aquilo não vai dar certo, né? Geralmente termina numa Maria da Penha, graças a Deus que termina na Maria da Penha, né? Porque outras não tiveram essa sorte, né? Eu tenho amigas de infância que perderam a vida pela mão dos maridos, né? E isso é um trauma que, tipo, acomete todas nós. Quando uma de nós perde a vida, todas nós ficamos inseguras, né? Verdade. Não tem como isso não ser um tema que afete o relacionamento de qualquer mulher, né? Eu acredito muito que a gente tem que conversar e formar as nossas meninas, sabe? Formar as nossas meninas para que elas percebam. E os meninos também. E os meninos também. Eu acho que não é uma coisa só de formar as meninas. Eu acho que a gente tem que alertar as meninas e formar os dois. Porque entende que os meninos ainda vêm da casa das mães com aquela mentalidade de que vão ser cuidados. Né? E aí são as mulheres que formam, né? Mães, por favor, formem os seus meninos, né? Não tentem ser super-heroínas como mães, nem pais tentem ser super-heróis como pais, porque vocês não estão ajudando os seus filhos, né? Vocês não estão dando pernas, vocês estão engessando-as, né? Porque o que acontece é que há uma acomodação, né? Porque a mãe faz tudo, a mãe dá conta de tudo, né? E quando ele vai casar, ele está acostumado com um mundo onde ele não paga uma conta,
né? Onde tá tudo pronto para ele na hora que ele chega, né? E quando ele casa, ele começa a ter raiva daquela mulher que está do lado dele, porque na maioria das vezes ela não é outra mãe. E não é para ser. Não é o papel dela. Exatamente, né? Eu acho que assim, os pais, eles têm que estar muito cientes também do seu papel na vida da filha. Eu acho que esse papel, às vezes, ele não é tão entendido a sua importância. Por quê? Se a menina é tratada muito bem pelo pai, se ela a autoestima dela é elevada pelo pai, reduz as chances dela aceitar alguém que não seja, ela aceitar menos do que aquele pai deu para ela. Agora, quando você tem um pai ausente, um pai que não foi amoroso, que foi violento... Infelizmente, cada dia mais normal disso acontecer. Aí, qualquer coisa vai ser suficiente. Sim, sabe? Porque quem se acostuma com pouco, se acostuma a vida toda. Né? Aquilo lhe é familiar. Exatamente. Né? O pai, ele tem que estar presente, mas ele tem que ensinar, né, que a vida deles, que geralmente os filhos saem da casa da gente quando a gente já está num patamar de vida, né, que você já acumulou, você já tem reserva, já tem não sei o quê. Mas eles têm que ouvir, porque eles não querem ouvir, ficam fazendo piada. Como foi que a gente começou? Dá valor às coisas, né, Trícia? Não, e como a gente começou, para eles entenderem que ali zera o jogo e que eles vão começar tudo de novo, né? Por conta própria. Provavelmente você, como eu, começamos tendo as coisas uma a uma, né? Com sacrifício de unir. A época que a gente casou era uma época em que não havia facilidade de crédito, não havia uma série de vantagens que hoje essa turma tem, né? E então, tipo assim, a gente também não pode cobrar muito, né? Para iniciar uma vida 2. Quem quer iniciar uma vida 2, inicia do zero, né? E vai batalhando. E dê valor quem esteve ao seu lado nesse início, né? Ontem, no lançamento do meu livro, eu ouvi de um amigo meu, ele disse, eu vou pegar esse livro e vou dar para minha filha de 17 anos ler, porque eu acho que ela precisa conhecer isso. É isso que eu defendo e é isso que eu gostaria de convidá-la para a gente passar a programar ciclos de palestras toda vez que você vier a Manaus, né, unindo outras pessoas que têm experiência, no seu caso como escritora e pesquisadora, no caso de outras mulheres que trabalham todo dia, gente que pode mostrar e servir de alerta, sobretudo para meninas, né, meninas que aprendam a identificar, né, aquele homem que vai ser violento, que vai ser agressivo, que vai intentar contra a vida dela ou que vai colocá-la em situações muito complicadas, né? Nós temos um número muito grande de mulheres que tiveram que abrir mão de toda essa vida, né? Ingressar num programa de proteção de testemunhas e iniciar novamente, porque não conseguia se livrar das ameaças do parceiro, né? Da perseguição do parceiro. Eu tive recentemente no trabalho que orientar um caso assim. E a pessoa saiu da casa, saiu da cidade onde morava, porque corria o sério risco de ser assassinada. Mas existem algumas que saem e esses homens, eles têm... Gente, os homens doentios, né? Não vamos generalizar homens, né? Existem homens dignos, pais de família, maravilhosos, trabalhadores, mas existem homens doentes, né? Homens doentes e existem homens que não são doentes, são psicopatas, que não pode ser considerado uma doença, né? Existem loucos de toda sorte, né? Existem esquizofrênicos que enxergam pessoas com a sua mulher, né?
enfim, aí a mulher, ele é doente, vou levando. Mas no momento que a sua vida corre risco, você tem que se alertar para isso. Primeiro você. É se priorizar. Salve a sua vida, depois você pensa em outras coisas. Aquela coisa do balão de oxigênio do avião, não é? Primeiro coloque em você e depois pense nos outros, porque senão ela pode perder a vida. E uma mulher, e aí vem um pouco do título do livro, o vermelho ácido, é um vermelho do sangue, é um vermelho que corrói a família, que não vai afetar só aquela mulher. Imagina, a gente teve alguns crimes agora, recentemente, do marido que matou a ex-esposa, matou os filhos, acabou com a família toda. Não, isso está ficando cada dia mais frequente. Quando não mata os filhos e mata a mulher, é uma morte moral, é uma morte em vida, né? Porque não tem como os filhos escaparem disso de uma maneira suave e tranquila, né? Existem mulheres que passam a vida toda fugindo dos ex, né? Como nesse caso, né? E existem ainda mulheres que são manipuladas e pressionadas, onde a família está toda contra aquilo lá, só ela não enxerga, né? E que às vezes o homem vira esse jogo e diz, aí vem um ponto de alerta também, Trícia. Quando o homem fala assim, minha ex é louca, é maluca. Gente, já liga assim um alerta gigantesco. Pois é, gente, a ex nunca é maluca. Quer dizer, raramente é maluca, né? Às vezes, é claro que podem ter pessoas doentes. A ex nunca é, ou raramente é maluca, né? Outra coisa é aquela pessoa que, quando está num relacionamento com você, determina todas as regras. As regras têm que ser de acordo com a vontade dele. Você já sabe que ele é manipulador. Outra coisa, não se dá bem com a família. Não fala com o pai ou não fala com a mãe, é sozinho. Já liga o alerta. Por quê, né? Por quê? Será que aquela família é problemática ou ele é problemático, né? Exatamente. Outra red flag, assim, é como ele se comporta com os filhos, né? Aquele pai que abandona seus filhos, né? E chega para você, não, eu não procuro meus filhos porque minha ex é maluca. Já. Também é um sinal de alerta. Exatamente. Né? Tem vários, né, Patrícia? Se a gente puder enumerar aqui pessoas que são muito misteriosas sobre o seu passado. Também. Aí a gente já começa a falar de uma das minhas pesquisas que foi mais difícil de fazer, que foi sobre os narcisistas, né, Trícia? Ai. Isso daí revira um pouco o estômago, sabe? Isso aí dá um outro programa, né, Patrícia? Vamos marcar um outro programa, combinar para falar sobre homens narcisistas? Narcisismo, olha. Olha, gente, eu agradeço a audiência de vocês. Infelizmente, eu não tenho mais tempo, mas a Patrícia vai voltar para a gente falar a respeito desses relacionamentos com narcisistas, que esse relacionamento é uma bomba com um pino prestes a estourar. Muito sofrimento. Muito sofrimento. Agradeço a audiência de vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.